Passo a palavra ao deputado Vicentinho para fazer algumas considerações sobre a PEC 187. Não está na pauta 187, apenas o autor do projeto fala. Como autor da PEC 187 de 2016, semana passada teve aqui um pedido coletivo de vistas e eu não estava presente porque, como bom romeiro que sou no estado de Tocantins, meu senhor do Bonfim, eu estava ali caminhando em minha romaria para a Natividade. Mas eu vi, e desde 2016, quando propusemos essa PEC, eu tenho ouvido muitas polêmicas nessa narrativa de quem quer defender a comunidade indígena pela defesa sem mostrar um resultado prático ao dia a dia de um índio. Primeiro, deixo claro, a autoria intelectual dessa PEC não é do deputado Vicentinho Júnior. Essa autoria, presidente, são de 2 jovens indígenas do município de Formoso do Araguaia, no estado de Tocantins, por nome de Indiauala e Robson Javaé. Eles que vieram ao nosso gabinete ainda em 2016, e me relatando, em realidade, quem é tocantinense e quem é do Mato Grosso, nosso vizinho estado, sabe que é do dia a dia. Lá nós temos, por exemplo, eu ouvi falar hoje no canal rural, presente ao seu Moreira, que na reserva Raposa do Sol tem 38 mil cabeças de gado. Na Ilha do Bananal tem quase 100 mil cabeças de gados cultivados em área de reserva indígena, desde sempre, isso não vai se mudar, aonde a comunidade indígena lá se propõe como simples vaqueiros daquele gado. Vê a boiada passar, como diz o ditado, e não vê disso ficar sequer um simples benefício, quando muito um aluguel muito irrisório de suas áreas. E isso que acontece na Ilha do Bananal do estado de Tocantins, acontece em várias regiões do Brasil. Quando nós propusemos essa PEC 187, repito, idealizada por 2 jovens indígenas Javaé, Robson e Indiauala Javaé, que vieram até mim pedir, deputado Vicentinho, propõe uma PEC que nos permita, enquanto comunidade indígena, pedir silêncio, porque está ruim para criar o raciocínio, presidente, que nos permita, enquanto comunidade indígena, podermos tirar as nossas inscrições estaduais, como outras propriedades comuns no Brasil afora podem, para que com isso nós possamos, coisas simples, como por exemplo, deputado Aceu, temos acesso aos fundos constitucionais. Está difícil, presidente. Tá difícil. Por favor, silêncio. Se quiserem conversar, vão lá fora. Como questões simples, mas é um simples que parece uma linha do horizonte, que eles enxergam, mas não conseguem passar a mão. Como, por exemplo, por que uma comunidade indígena não pode ter acesso a um fundo constitucional através da Caixa, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, na região norte nossa, que outros fazendeiros, que outro cidadão branco tem? Eles não podem ter pelo simples fato de não ter a propriedade de uma inscrição estadual dada por um governo estadual que o seja. No Tocantins, pense bem, 100 mil cabeças de gado passando do estado do Mato Grosso para o Tocantins, ser uma única guia de transporte animal, uma GTA, sendo emitida, ser um controle de sanidade animal para se constatar as vacinações de febre aftosa, de raiva, de inclusive doenças que podem atrapalhar a venda da carne brasileira nos mercados estrangeiros. O que não é justo é essa narrativa que eu fico ouvindo há muito tempo. Aqui quem fala, aqui quem fala, presidente, é um filho do carinho à comunidade indígena. Se hoje tem um pai vivo, foi porque quando aviador era no norte do Brasil, no estado do Pará, foi arrancado da selva amazônica pela comunidade de Caiapó, para de lá não ser comido de onça e morrer em um acidente de avião. Sou o único parlamentar do Tocantins, desde meu primeiro mandato, a colocar emendas parlamentares de minha autoria para atender a FUNAI no Tocantins, para atender lá no Tocantins as suas 8 etnias indígenas, e prova disso é só procurar no Tocantins quem é o deputado Vicentinho Júnior. Eu jamais viria aqui a essa casa propor uma PEC, um projeto de lei que o fosse, que machucasse as comunidades indígenas do meu Tocantins e do Brasil afora. Quem me conhece, sabe da minha história e de minha família, sabe que a esse parlamentar não caberia esse tipo de maldade colocada em uma PEC. Repito, só escrevi e coloquei nas normas constitucionais. Aliás, já chega a hora da CCJ, uma comissão tão importante, parar de ser circo de debate de esquerda, de direita, aonde aqui tem que se tratar única e exclusivamente a constitucionalidade de um projeto. E eu lhe digo, presidente, tive um zelo danado. Peguei os consultores dessa casa para me ajudar a não sair uma única linha que o fosse a questão legislativa e constitucional, para que pudesse dar a esse presente. Há muitos. Hoje vejo aqui mais de 15 etnias do Brasil afora. Posso relatá-las aqui nome a nome do Mato Grosso, Tocantins, Amazônia, que tem vontade, porque a caça, a pesca,
a sua sobrevivência está ficando difícil se levar a norma, a forma como sempre foi. E se nós, nos tempos de hoje, não lhes permitir que procurem outra maneira de se buscar respeito à sua cultura, respeito à sua natureza, que é a sua pátria-mãe, mas condição de sobreviver, talvez daqui a algumas décadas essas mesmas comunidades aqui presentes não existam mais. Por essa narrativa falaciosa de defesa, mas sem lá na ponta saber o que quer de fato um índio que lá convive. Então, eu repito, não viria aqui propor a PEC 187 se ela machucasse a minha comunidade indígena no meu estado Tocantins. Então, eu pediria que, eu sei que não está na pauta de hoje, mas se eu pudesse ter a sensibilidade, porque aqui tem indígena de muitos estados, como o meu Tocantins, que a passagem aérea é cara, e o transporte rodoviário é dependioso, que vieram aqui na esperança de ver essa PEC ser voltada hoje, inclusive, aqui na CCJ, para que pudesse andar aqui na casa ao trâmite que se permite. Então, que se não puder ser hoje, presidente, que o senhor coloque para amanhã, pelo menos, para que muitos desses que aqui estão, pagando passagens aéreas caras, repito, e transporte rodoviário dependioso, possam assistir essa votação constitucional na CCJ e que o debate da esquerda, da direita, de quem pensa diferente do que aqui pensa, que seja feito no plenário da casa, que é a esfera mais apropriada. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente.